Você sente frio na barriga diante de uma pergunta no trabalho para a qual você não sabe a resposta? Você tem medo do não sei? Neste vídeo eu vou falar sobre o não sei no contexto do liderado, do não sei quando você é líder, como dizer não sei de uma maneira mais eficaz e como bônus eu ainda vou trazer para você como dizer não sei para líderes agressivos ou arrogantes. Olá, eu sou Jaqueline Sobral, sou professora, palestrante, mentora em comunicação e liderança. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos lá. Primeiro, na condição de liderado. Muitas vezes, líderes tentam passar uma imagem de herói, ainda existe, né? A gente sabe que a liderança autêntica é uma liderança em que o profissional, o gestor, ele influencia as pessoas, ele inspira as pessoas, mas não como uma condição de herói. Na verdade, como uma pessoa, um ser humano, como outro qualquer, que está numa função de tomar as decisões, de conduzir um grupo da melhor forma e de fazer aquele grupo dar o seu melhor possível com qualidade de vida para o alcance dos resultados da organização. No entanto, ainda existe esse mito, né, do sabe tudo, principalmente quando a pessoa é líder, mas os liderados se sentem assim também. E aí eu estou aqui com o meu roteiro, eu trago aqui o conceito da Carol Dweck, do livro, né, Mindset, que ela fala sobre uma condição de mentalidade fixa que algumas pessoas têm, né, que precisam parecer inteligentes o tempo inteiro, que muitas vezes não correm riscos por medo de falhar, por medo de mostrar a sua vulnerabilidade. Só que eu trago uma reflexão aqui mais profunda. O nosso mercado corporativo, ele nos faz achar que sim, devemos saber tudo, que devemos trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, que temos que estar atualizados 100% em relação às últimas informações que saem na imprensa, que são compartilhadas nas redes sociais. Só que, gente, isso é impossível. Por mais que você seja uma pessoa dedicada, que você estude, que você busque o aperfeiçoamento, você não vai saber de tudo. Eu posso falar até por experiência própria. Eu estou sempre estudando. Inclusive, antes de fazer mestrado e doutorado, eu tinha essa ideia fixa, já que a gente está falando de mentalidade fixa, eu tinha essa ilusão de que quem faz mestrado, quem faz doutorado é uma pessoa que sabe muito sobre muitas coisas, e eu estou aqui parada, olhando para um lado, olhando para o outro, tentando saber aonde esse conhecimento todo que eu achava que teria ao fazer o mestrado e o doutorado, eu iria obter. Na verdade, eu sou uma grande colecionadora de pontos de interrogação. Minha mente são várias abas, como se fosse um navegador abertas em busca de mais informações, né, de conexões e de experiências. Então, a gente precisa primeiro romper esse mito do sabe tudo, isso não é verdade. E quando a Carol Dweck fala de que existem pessoas com essa mentalidade fixa, eu amplio essa discussão para dizer que o mercado corporativo, de uma maneira geral, trata o colaborador, o líder, como uma pessoa que devia saber tudo, quando, na verdade, isso não procede. Isso não é possível, simplesmente não é possível. No contexto da liderança, quando um líder diz não sei, ele, na verdade, ele está reforçando o elo de confiança que ele tem com a equipe, ao contrário do que muitas lideranças pensam. Voltando àquele conceito do herói, o líder ele não sabe tudo. E o líder, que inclusive tem uma visão mais ampla, ele vai se colocar diante de pessoas, ele vai contratar e contar com pessoas na equipe dele que tenham competências diferentes, que tenham visões diferentes, para que essas pessoas contribuam com a construção das decisões, com os projetos. Então, assim, não, o líder não sabe tudo. Então, um CEO que diz numa reunião, eu não tenho uma resposta para a sua pergunta, vamos pensar juntos? Ele aumenta o potencial do seu grupo, da sua equipe, de realmente construir de maneira colaborativa uma solução
para aquela questão que surgiu. Só que, claro, é verdade, nem todo líder tem a inteligência emocional para fazer isso, né? Nem todo líder se sente confortável para fazer isso, por achar que a sua equipe vai julgá-lo como uma liderança incompetente, como uma liderança que deveria sim ter resposta pronta para tudo, mas de novo, não temos resposta. É muito comum, e eu já vi isso num processo de mudança organizacional, o líder não ter todas as informações porque o seu próprio líder não as passou, e diante de semblantes com medo, semblantes que demonstram medo, pessoas que se mostram inquietas e ansiosas para ter respostas, o líder muitas vezes opta pela omissão. Como ele não tem informação, ele resolve adiar uma reunião com a sua equipe até que as coisas fiquem esclarecidas. Só que isso aumenta a rádio peão, a rádio corredor, aumentam as incertezas, isso afeta a produtividade dos colaboradores, quando o líder poderia reunir a sua equipe e dizer, gente, vocês já perceberam a movimentação, a gente está tendo mudanças nos processos, está chegando uma nova gestão, e eu também estou esperando informações da alta direção. O que eu posso dizer a vocês que assim que eu tiver novas informações, assim que eu souber o que está acontecendo, eu serei o primeiro a procurar vocês e fazer uma nova reunião. Essa é uma maneira de você dizer para a sua equipe, não sei, só que de uma maneira proativa, reforçando a confiança que deve existir entre o grupo. Portanto, é fundamental que o líder ele saiba dizer não, né? E um ponto também importante, quando você se libera enquanto líder dessa posição de eu domino a verdade, eu sei tudo, você empodera a sua equipe e você faz com que realmente haja um espaço para que as pessoas pensem de maneira criativa, para que as pessoas possam apontar para você o que não está dando certo, sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de perseguição, eu ia falar perseguimento, sem nenhum tipo de perseguição, e isso faz com que o grupo inteiro ganhe, inclusive a liderança. Então, isso é muito importante, né? Se um líder, por exemplo, diante de alguém da sua equipe, alguém da sua equipe pergunta, faz uma pergunta para você e você, líder, não sabe, você pode inclusive responder com uma outra pergunta. Essa é uma boa questão. O que você pensa a respeito? Qual é o caminho que você acha que a gente deve seguir? Porque eu ainda não tenho uma resposta. Vamos pensar junto? Essa também é uma solução. Você, em vez de dizer simplesmente não sei, você responde à sua equipe com uma pergunta. No contexto do liderado, eu sei que aí fica mais difícil, porque se você é líder e você diz não sei para sua equipe, ninguém vai dizer que é absurdo. Podem até pensar, mas você está numa posição mais confortável, digamos assim. E quando você é liderado, como dizer não sei para o líder? Primeiro, é importante você entender que não saber não é sinônimo de incompetência. Admitir o não sei para você próprio é, inclusive, sinal de maturidade. E aí, só um adendo que me veio aqui na cabeça. Muitos alunos meus de graduação costumam dizer assim, professora, tem uma vaga X, eu queria muito participar desse processo seletivo, mas eu não tenho todas as competências listadas, eu não sei fazer grande parte daquilo que a vaga está pedindo. E eu sempre digo para esses alunos, meu amor, a gente muitas vezes não está preparado para fazer determinadas atividades e para assumir determinadas responsabilidades. A gente se coloca pronto, a gente diz pronto no sentido de eu quero, e a gente diz que vai correr atrás. Não é mentir, você não vai dizer que tem uma competência que você não tem, mas você com atitude vai dizer que você está pronta ou pronto para assumir aquela responsabilidade porque você quer aprender e você vai correr atrás. Isso é infinitamente mais importante do que qualquer lista de idiomas que você tenha ou de habilidades, né, de manejo de determinados softwares. A atitude é que conta, né? Então,
O ideal, quando você é líder, é ter uma relação com a liderança, quando você é liderado, né? O ideal quando você é liderado é você ter uma relação com a sua liderança que te permita dizer que não sabe, né? Não sei. Só que muitas vezes isso não acontece. Então, o que a gente vai fazer? Você não vai dizer um não sei seco. Você vai mostrar proatividade. Uma vez eu estava na sala de um diretor e entrou uma colega minha e esse diretor fez uma pergunta para ela muito objetiva. Fulana, você sabe me dizer qual vai ser a data do próximo evento que a gente vai patrocinar? E ela simplesmente disse, não sei. E, nossa, tá ventando aqui e a mesa está, não sei por que cargas d'água, a mesa está sacudindo. Então, finjam que vocês não viram uma sacudida aí. E ela disse simplesmente, eu não sei, seco. E a gente estava diante de um líder agressivo. Quando ela disse, não sei, eu cheguei até a fechar o olho. Porque ele virou para ela e falou assim, como que você não sabe? Eu te fiz uma pergunta muito objetiva. Você cuida dos eventos e você está dizendo simplesmente, não sei. Vou voltar a esse tópico do líder agressivo, como dizer não sei. A sugestão que eu dou para você, não diga não sei seco, tá? E aí a gente entra no como dizer não sei. Você tem que mostrar proatividade. A proatividade tem que ter mais força do que o não sei. Então, em vez de você, diante de uma demanda, simplesmente dizer não sei, você vai dizer, esse é um assunto que eu preciso me aprofundar, eu vou buscar informações, eu vou pesquisar, e eu te retorno daqui a um dia, daqui a amanhã, te retorno até amanhã. Você pode me dar 2 dias para eu esboçar um projeto e te apresentar? Então veja que eu não disse não sei, ainda que o subtexto seja não sei. Eu respondo, esse é um assunto que eu não domino. Eu vou buscar informações, eu vou pesquisar. Quantos dias eu tenho para te trazer um retorno? Essa é uma maneira proativa de dizer não sei. Em uma apresentação formal, você está lá conduzindo uma reunião e alguém diz assim, eu queria saber o número da atividade X. O que você vai dizer? Não sei. O que você fala, né, nesses casos? Você pode dizer, eu vou checar com o financeiro e até o final do dia eu envio para o seu e-mail os dados que você precisa. Nossa, gente, aqui tá ventando muito. Devia ter fechado a janela, mas não vou parar de gravar este vídeo, não. Ah, não vou. Tá? Então, numa apresentação formal, uma pessoa questiona uma informação que você não tem ali, você diz, eu vou checar e te retorno. Ponto importante que você ressaltou agora. Eu vou pesquisar, porque eu trouxe uma outra perspectiva, e eu vou te enviar assim que possível. Essa é uma maneira de você dizer não sei em uma apresentação formal. Outros exemplos que eu elenquei aqui. Eu não tenho experiência não tenho experiência nessa área e eu conheço uma pessoa que domina o assunto. Eu vou falar com ela e vamos marcar uma reunião junto com ela para que a gente possa entender o cenário. Essa é uma outra maneira. Essa sou eu quando eu preciso lidar com Excel. Eu não sei fazer um PROC X, eu não sei fazer um PROC V, mas eu conheço pessoas que sabem fazer e eu sou uma pessoa legal, eu sei me comunicar, eu vou ali pedir ajuda. Uma vez eu disse isso para um gestor que me liderava à distância, e uma vez eu estive pessoalmente com ele numa reunião, uma reunião para ele me conhecer melhor, digamos assim, e eu disse justamente isso para ele, olha, não conte comigo para Excel. Eu sei fazer o básico do básico. Na verdade, eu e o Excel não nos damos muito bem. E ele me respondeu, você tem outras expertises, Jaqueline, você faz ações de comunicação como ninguém. Então, assim, é importante você admitir que você não sabe tudo. Se você tiver um ambiente seguro para isso, faça da melhor maneira, mas sempre com proatividade. Outra, você pode dizer, essa é uma questão complexa que você está me trazendo, eu não tenho uma resposta para te dar no momento. Quando que a gente pode se reunir novamente? Eu vou estudar o assunto. Então, em linhas gerais, o que você precisa fazer é ser proativo na hora de dizer o não sei. Você não vai dizer não sei e ficar parado. Inclusive,
Foi nesse semestre? Foi nesse semestre. Um aluno de graduação, eu fui perguntar para ele, porque eu divido uma disciplina de graduação com outro professor, e aí na sala de aula eu perguntei para o aluno qual foi a análise que o professor X fez sobre o trabalho que você vai apresentar agora para mim. Ele disse, não entendi o que ele disse, não sei, e ficou olhando para mim. Aí eu olhei para ele e falei, e você, ao não entender, você não disse ao professor que você não tinha entendido? Você não buscou saber exatamente o que estava sendo falado por ele? Não. Essa é uma atitude ruim. Então a gente deve evitar, tá? Pessoas agressivas, elas tendem a desestabilizar, elas querem desestabilizar o interlocutor. Nesse caso, diante de uma pergunta que você não tem a resposta, a primeira palavra sua deve ser a respiração, como diz o Jefferson Fischer. Respire. E aí o que você vai fazer? Você não vai entrar no jogo dessa pessoa. Você vai responder com a forma um tom mais tranquilo que você conseguir. Não tenho essa informação específica no momento e vou buscá-la. Vou te dar uma atualização até o fim do dia. Pode ser? Se a pessoa insistir, né, se a pessoa, por exemplo, desqualificar a sua capacidade, vou pensar aqui numa situação muito ruim, se a pessoa diz assim, olha, eu contava com você, eu achava que você era uma pessoa ágil e experiente. Não entre no jogo. Fale sobre a solução. Eu vou buscar a informação que você precisa, eu vou pesquisar e vou te apresentar uma solução até amanhã, por exemplo. Não entre no jogo da desqualificação. Eu sei que é difícil lidar com pessoas agressivas, eu mesmo tenho dificuldade, mas elas existem, tá? Então, dito isso, vou concluir aqui o que eu falei. Em linhas gerais, admitir que não sabe não é uma fraqueza e sim uma força. É saber lidar bem com a sua vulnerabilidade. Tanto como líder como liderado, você deve trabalhar o não sei, só que de maneira proativa. Não diga o não sei seco. Agora também não finja que você sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. E aí, qual foi a última vez que você disse não sei? E qual foi o resultado? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, escreva aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.